Boa noite a todos. Como nós fazemos todas as segundas-feiras à noite, nesse mesmo horário, às 19 horas, vamos conversar hoje sobre o Evangelho de Jesus. Este que é um tratado de amor ao próximo, um tratado de amor à humanidade. Este Evangelho de Jesus que nos mostra o caminho a seguir para que possamos encontrar a nossa felicidade. É, por assim dizer, um manual do amor. Nós vamos fazer uma leitura, inicialmente, para a nossa harmonização e para sintonizarmos com o mais alto, e depois entraremos no assunto a respeito da prece, a respeito do pedir e obtereis. Então, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier a partir dos ensinos do Espírito Emmanuel. A cada um. Levanta-te direito sobre os teus pés. Paulo, Atos 14:10. De modo geral, quando encarnados no mundo físico, apenas enxergamos os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo, suportando escabrosos defeitos. Não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito, os coxos do pensamento, os aniquilados do coração. Onde existissem somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual. Pela mesma razão, na crosta da terra, onde a esmagadora maioria de pessoas se constituem de almas paralíticas, no que se refere à virtude, raros homens conhecem a desarmonia de saúde espiritual que lhes diz respeito, conscientes de suas necessidades incontestes. Infere-se, pois, que a missão do Evangelho é muito mais bela e mais extensa que possamos imaginar. Jesus continua derramando bênçãos todos os dias, e os prodígios ocultos operados no silêncio de seu amor infinito são maiores que os verificados em Jerusalém e na Galileia. Porquanto os cegos e leprosos, curados segundo as narrativas apostólicas, voltaram mais tarde a enfermar e morrer. A cura de nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante, já que se efetua com vistas à eternidade. É indispensável que não nos percamos em conclusões ilusórias. Aguçemos os ouvidos, guardando a palavra do apóstolo aos gentios. Imprescindível é que nos levantemos individualmente sobre os próprios pés, pois há muita gente esperando as asas de anjo que lhe não pertencem. Então, imbuídos de bons pensamentos, mentalizando nosso querido Mestre Jesus ao nosso lado, mentalizando o querido Mestre, nos mostrando o caminho a seguir, nós vamos agradecer por essa oportunidade deste encontro. Nós vamos agradecer ao nosso querido Mestre pela clareza de pensamento que nos oferece a doutrina espírita, a fim de que possamos compreender que ainda somos doentes da alma, necessitados de socorro dos médicos espirituais, daqueles que já avançaram mais do que nós, e a partir da permissão do Cristo Jesus vem em nosso socorro nos momentos em que temos dificuldade de caminhar. Te agradecemos por isso tudo, querido Mestre, pelas portas que encontramos abertas das casas espíritas, pelos livros que nos enviastes. Te agradecemos pela presença na Terra, algum tempo atrás, do nosso querido Kardec, que compilando as tuas verdades no Pentateuco, nas obras basilares da doutrina espírita, mostrou-nos o roteiro certo, o caminho acertado que temos que seguir, a fim de que possamos ser mais felizes. Agradecidos por isso tudo, Mestre Jesus, mas ainda necessitados que somos,
Te rogamos socorro, te rogamos que continue a nos amparar, através do trabalho, através das oportunidades de recuperarmos as nossas faltas do passado, com os nossos braços, com as nossas mãos espirituais, socorrendo a nós mesmos e aqueles que encontramos no nosso caminho. Obrigado por tudo, querido Mestre, e ser conosco hoje e sempre. Então, meus irmãos, no capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade, Jesus, vem nos ensinar como orar e de que forma podemos nos reportar, nos dirigir a Deus, nos dirigir a Ele próprio, Mestre querido Jesus e aos bons Espíritos, para pedir socorro nos momentos de maior dificuldade, para saber agradecer por aquilo que recebemos e louvar a beleza de tudo que nos cerca, que é a obra de nosso Pai. Então nós pensamos alguns trechos desse capítulo 27, que é bastante longo e que eu recomendo a leitura daqueles que quiserem, né, aqueles que têm em sua casa o Evangelho segundo o Espiritismo, porque é bastante esclarecedor com relação à prece. Dos trechos que pensamos, alguns são também de O Livro dos Espíritos, em especial busquei a questão 659, onde Kardec pergunta aos espíritos qual o caráter geral da prece. E os espíritos respondem a ele que a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. E também está em O Evangelho segundo o Espiritismo que a prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Então veja, meus irmãos, o convite do Cristo para que no momento em que fazemos a nossa prece, nos recolhamos ao nosso quarto íntimo, que busquemos o nosso interior, que busquemos dentro de nós o que existe de melhor no nosso coração, na nossa alma, para que possamos então vibrando com vibrações de amor, nós busquemos nos conectar com Deus, com Jesus e na espiritualidade maior, expressando a eles o nosso louvor por tudo que temos à nossa volta, por este mundo que é maravilhoso e que muitas vezes não sabemos enxergar. Especialmente nesses dias de sofrimento, parece que tudo que nos cerca é dor, é doença, é necessidade de socorro. Será que nós em algum momento percebemos que o céu continua azul, que o mar continua maravilhoso, que as aves continuam cantando? Que maravilha de manhã quando abrimos nossos olhos e podemos escutar o cantar dos pássaros. Vamos louvar a Deus, agradecer por tudo isso, esta obra maravilhosa. Se existe neste momento, então, o sofrimento por causa de atos e práticas impensadas de nossa parte no passado, vamos então também pedir a Deus. Porque fazer essa prece, entrar em contato com Deus, tanto é louvar, quanto também pedir de acordo com as nossas necessidades reais. Então, se estamos diante de tanto sofrimento, vamos pedir, mas não vamos pedir só por nós. Vamos pedir por aqueles que sofrem mais do que nós. Porque muitas vezes nós sabemos reclamar da vida, mas não enxergamos que todo esse sofrimento é fruto de escolhas equivocadas que fizemos no passado. Então vamos pedir a Deus que nos socorra. Mas vamos agradecer a Ele também, porque este momento de dor, esse momento de dificuldade, há de servir para que nós possamos compreender então quem nós somos e entender que a vida não é um passe de mágica e que colhemos hoje os frutos que plantamos hoje e amanhã estaremos colhendo os frutos que estamos plantando hoje. Então hoje colhemos aquilo que plantamos ontem e amanhã estaremos colhendo o que plantamos hoje. Mas saibamos no momento da prece nos colocar em contato com Deus, colocar em contato com Jesus, com os bons espíritos. E para isso precisamos buscar a calma, a paz dentro de nós.
vibrar de forma positiva, vibrar amor, para que possamos então, em sintonia vibratória com esses nossos irmãos maiores, poder fluir deste amor, desta alegria, desta felicidade que reina no plano espiritual superior. Mas, da mesma forma que quando estamos em puro desespero, não conseguimos pensar direito, também não vamos conseguir sintonizar, se não entronizarmos, se não formos buscar dentro de nós, no nosso quarto íntimo, essa condição de sintonia com o Pai. Seguindo aqui na nossa fala, Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Então, olha o convite do Cristo, né? Neste recolhimento íntimo, eu não tenho que estar afetado, me colocar num pedestal em evidência, e sim eu tenho que saber expressar a Jesus, o nosso Mestre, aquilo que eu carrego dentro de mim. Conversar com Jesus e explicar para ele que eu compreendo que o sofrimento que eu vivo neste momento é fruto de mim mesmo. E rogar a ele que me auxilie, porque eu sei da minha pequenez, eu sei quão pequeno eu ainda sou, eu sei como espírito, quão longe eu ainda estou da angelitude. Então rogar a este mestre que me auxilie a errar menos, que me dê a clareza de pensamento, para que eu possa, então, errando menos, colher frutos mais doces no futuro e ser mais feliz. Agora, para isso eu não preciso orar muito, mas eu tenho que orar bem. Eu tenho que ser sincero com Jesus. Porque mais do que eu mesmo, sabe Ele o que vem dentro de mim. Então eu não preciso me esconder do Mestre querido Jesus, deste Mestre de amor, deste Mestre de paz. Eu não preciso me esconder dele. Eu posso dizer para ele quem realmente eu sou, porque ele já sabe, e pedir socorro para que eu possa vencer as mazelas que eu carrego dentro do meu próprio coração, dentro de mim mesmo. Há quem conteste a eficácia da prece com o fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-las. Há inclusive uma corrente dentro da doutrina espírita, obviamente não é doutrina espírita, né? Porque se fosse, teria lido o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que não precisamos orar, porque Deus sabe tudo que nós precisamos. Ora, isso está absolutamente expresso no capítulo 27, que está errado. Mas, mais do que precisar, nós devemos orar. Porque, sem dúvida alguma, há leis naturais imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade vai grande distância. Nós não somos fantoches, nós não somos bonequinhos sujeitos a todas as fatalidades. O que acontece é que nós temos o nosso livre-arbítrio. Deus não nos outorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Não, Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós podemos fazer escolhas. A questão é que depois que eu faço a escolha, eu estou sujeito às consequências da escolha que eu fiz. Mas no momento de fazer a escolha, aí depende só de mim. E é nesse momento que eu tenho que fazer a minha prece a Jesus, aos bons espíritos, a minha prece a Deus, para que a minha razão não esteja embotada, para que a minha razão me dê clareza para fazer escolhas adequadas. Então, eu posso e eu devo fazer minhas preces. Obviamente, essa prece não vai fazer com que Deus, como diz aqui, faça com que suas leis sejam abrogadas. As leis vão ser cumpridas. Mas é preciso entender que
antes de sofrer as consequências, eu pude fazer a escolha. E é nesse momento que a prece vai me socorrer. E também no momento em que eu tenho que passar pelas consequências das minhas escolhas, pedir força a Deus, a Jesus, para que eu suporte bem a dor que eu mesmo coloquei no meu caminho, para que eu não venha lá na frente até que passar novamente por momentos de sofrimento. Então essa é a diferença. Por isso que eu devo e posso pedir a Deus. Mas eu tenho que pedir a Deus de forma adequada. Não esperando por um milagre. Porque se eu sei que fui eu que coloquei as dificuldades no meu caminho, eu devo pedir a Deus, então, que me auxilie para que eu possa suportar bem as consequências das minhas faltas. E lá na frente eu não venha cometer as mesmas faltas novamente, para que eu não tenha que de novo sofrer. Então, ao invés de esperar por um milagre, dizer, Deus, por favor, tira a dor do meu caminho. Não, isso seria uma abrogação das leis. Eu tenho que dizer, Deus, eu sei que existe dor no meu caminho. E essa dor é fruto das minhas escolhas equivocadas. Então, meu Deus, se eu fiz escolhas equivocadas, me ajuda a suportar essa dor, porque ela é para mim um aprendizado. Ela é para mim um ensinamento. E me ensina a não errar mais, para eu não ter que passar de novo pela dor. O meu livre-arbítrio, então, as minhas escolhas, me levam à ação e reação sempre. Não tem como plantar margarida e colher espinhos, e nem tem como colher espinhos e colher margaridas. Então, eu colho aquilo que eu planto. Na minha reencarnação, eu venho colher aquilo que eu planto. E o processo pelo qual eu tenho que passar, segundo está no Código Penal da Vida Futura, no livro O Céu e o Inferno, que faz parte do Pentateuco Kardeciano, no capítulo 7, o livro O Céu e o Inferno, itens 16 e 17, a reparação das minhas faltas passa primeiro pelo arrependimento. Eu primeiro preciso me arrepender daquilo que eu fiz de errado. E onde é que entra a prece nisso? No momento em que eu me recolho para o meu quarto íntimo e faço uma análise de mim mesmo, conforme está na questão 919 do Livro dos Espíritos, onde Santo Agostinho vem recomendar o conhece-te a ti mesmo, e ele vem dizer, faze como eu fazia no meu tempo, me recolhia ao meu quarto íntimo e fazia uma análise dos meus atos e observava se elas estavam concernentes aos ensinos do Cristo ou se estavam divergentes aos ensinos do Cristo. Aquelas que estavam concernentes ao que o Cristo ensinou, então eu potencializava. Aquelas que estavam diferentes daquilo que o Cristo ensinou, eu fazia um esforço para modificar. Esse é o arrependimento que nos convida Jesus, que nos convida Joana de Ângeles, no livro Despertar do Espírito, que nos convida Santo Agostinho, na questão 919 de O Livro dos Espíritos, que nos convida o Espírito de Verdade, no capítulo 7 de O Livro O Céu e o Inferno. Isso nos leva a outra questão da lei, dentro da reencarnação, que é a expiação e a prova, que é o processo de me modificar intimamente naquilo que eu errei. E aonde entra a prece de novo nisso tudo? A prece entra na questão de que eu posso recuperar essas minhas faltas através do trabalho e através do amor. O convite de Jesus para que trabalhemos na sua vinha, nós os trabalhadores da última hora. E é nesse momento que, entrando em prece, conforme ensinou Jesus, em que eu me conecto com a espiritualidade, eu vou entender que eu posso trabalhar em prol da minha modificação íntima. Fazendo a prece a Jesus, dizendo a Ele que eu compreendo que o meu sofrimento é fruto dos meus atos passados. Então, que Ele me oportunize trabalho para que eu possa resgatar essas faltas através do trabalho, através do amor. Porque se eu insistir em viver no mundo de ilusões, no qual eu vivo, no mundo materialista e cheio de facilidades da matéria, eu acabo estando sujeito à dor. Porque todos nós estamos fadados à felicidade, todos nós estamos sujeitos
E deveremos ser felizes, porque isso faz parte das leis de nosso Pai. Então, como nosso Pai nos quer feliz, Ele nos oferece primeiro as oportunidades de trabalho. Mas, como insistimos em viver na ilusão, aí a dor vem nos resgatar. Mas o que isso tem a ver com a prece? Tem a ver que a prece vai me dar essa clareza de pensamento para que eu compreenda isso tudo. No momento em que me conecto com a espiritualidade maior, me conecto com o espírito protetor, com o anjo da guarda, que me dá orientações do caminho a seguir a partir da aquiescência de Jesus, nosso mestre querido. Nesse momento, sintonizado com Deus, sintonizado com Jesus, com a espiritualidade maior, com o nosso anjo de guarda, nós vamos receber a força que necessitamos, a carga na nossa bateria, enquanto encarnados, para seguir na nossa jornada. E tenho certeza, meus irmãos, no momento em que nós sintonizamos com esse mundo espiritual maior, nós vamos nos sentir em plena felicidade. E é com base nisso que eu convido a todos agora, para que nós possamos meditar a respeito do último item aqui do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Pedi e obtereis. Eu vou pedir licença um minutinho para ligar uma musiquinha aqui para nós. Estou sem auxílio de sonoplastia hoje, estou sozinho aqui no Seja. Então agora convido a todos para, em conjunto, a gente ouvir aqui esse texto que faz parte do ensino dos Espíritos, que é o último item do capítulo 27, o item 23. Felicidade que a prece proporciona. Vinde vós que desejais crer. Os Espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesses quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós já não há mistérios. Eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos, que os pobres humanos desconhecem. Avançai, avançai pelas veredas da prece, e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos. São as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis. A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura. Tão rápida entra ela por todos os vossos poros. Tão vivo e refrigerante é o manancial em que orando se bebe. Dulçorosas vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira, quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mesclas de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós orai como o Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassavam n'alma, se bem que vergado ao peso de um madeiro infamante. Ele ia morrer,
mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Santo Agostinho, Paris, 1861. Embalados então por estas palavras lindas de Santo Agostinho, que estão lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos deixar nesse momento que a nossa alma viaje para mais alto, desprendidos da matéria temporariamente, pelo efeito da meditação e da prece. Vamos permitir que o nosso pensamento vá ao encontro do nosso querido Mestre Jesus. E esse Mestre, junto a nós, sentado em um tronco de árvore, à beira de uma fogueira, num campo maravilhoso, coberto por flores, nos oferece o seu ombro amigo para que possamos recostar a nossa cabeça, para que possamos levar o espírito cansado das lutas terrenas, para que possamos, como diz o texto do Evangelho, carregar a cruz que plantamos nas nossas próprias costas, sabendo que Ele carregou uma cruz infamante, sem ter necessidade nenhuma, porque não tinha mais nada a resgatar. Fez isso por amor a nós, para mostrar o tamanho da sua humildade, para mostrar o tamanho do amor que carrega no seu coração, o amor por nós, para mostrar tudo aquilo do que abriu mão para vir ter conosco numa condição de espíritos ainda tão atrasados. Não abriu mão da sua condição moral, mas abriu mão do mundo de felicidades no qual vivia para vir até esse vale de lágrimas a fim de nos socorrer. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado por não ter nos deixado, por estar conosco até hoje. Obrigado por aqueles momentos em que voltamos os nossos olhos espirituais para trás e enxergamos somente duas pegadas na areia, que é aquele momento em que tu nos carregas no colo, porque não temos condições sequer de andar. Obrigado, Mestre, porque tu estás em nossos corações, em nossos lares, porque tu estás nas nossas casas religiosas, independente do segmento religioso ao qual pertencemos. Obrigado por tu nos conduzir nesses momentos de dificuldade. E faz-te sempre presente em nossos corações e em nossas mentes, para que o desespero não tome conta de nossa alma e que saibamos compreender que esses momentos de dificuldade são passageiros e que a felicidade está logo ali adiante. Basta que tenhamos olhos de ver. Obrigado, enfim, querido Mestre Jesus, por todo o teu amor, por tudo que tu nos tem proporcionado de felicidade e de oportunidade de crescimento. Que assim seja. Meus irmãos, obrigado pela felicidade de estarmos juntos mais uma vez e de podermos, em nome do Cristo, falar da doutrina espírita. Que assim seja.